Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco ao longo de todo esse nosso encontro. É sempre bom a gente falar assim, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Não é? Que a gente nunca se esqueça disso. Não é? Então, a todos nossos queridos encarnados e desencarnados aqui presentes, que possamos sentir essa espiritualidade amiga aqui nos envolvendo já desde que a gente entrou aqui. Não é? Então, hoje o tema é um tema muito interessante, porque é um tema muito do nosso dia a dia. Como todos os temas do Livro dos Espíritos, né? Mas esse é muito assim especial, porque a gente vai falar sobre simpatias e antipatias. Não é? Tem muito a ver com preparo também. Não é? E foi selecionado aqui para a gente as questões 291 a 303. Do Livro dos Espíritos, que tem como título Relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Então, nós vamos ver que o tema de hoje é relações espirituais. Relações espirituais, relações quando estamos desencarnados, não é assim? E quando nós estamos aqui, do lado de cá, relações humanas, chamamos de relações humanas. Não é? E quando estamos do lado de lá, relações espirituais. E é de uma forma muito ampla que a gente pode pensar nesse estudo, porque, além de tudo, a gente sabe que existem as comunicações entre os planos, então está tudo integrado, não é isso? Somos todos espíritos. Então, como vamos falar sobre isso? Né? A gente falar sobre relações simpáticas e antipáticas, como está aqui, é falar sobre os nossos modos de relação, como é que a gente está convivendo, não é? É esse nosso conviver, viver com, não é? Em grupo, que muitas vezes, não é? É muito trabalhoso, não é? Exige tanta atenção, cuidado, não é? Esforço, não é? Consciência, não é? Porque dependendo do nosso nível de consciência, nós vamos poder experienciar a vida de uma forma leve, fazendo trocas ricas ou não. Ou vamos experienciar a vida em conflito, com nada de um estado assim conflituoso, conflitos internos e externos, não é? Sofrimento, muito sofrimento, não é isso? Então, o estudo hoje é da obra de arte, que é esse nosso convívio, que é uma obra de arte, né? É uma construção diária. A gente pode pensar até como uma escultura, não é? Onde a gente vai naquele processo criativo daquela escultura, a gente vai colocando, tirando matéria, não é? Até a gente conseguir uma boa forma de convivência, não é isso? E quando a gente também pensa, é trabalhoso, é dinâmico, isso, né? Quando a gente está ali, o equilíbrio é instável, não é? Exige muito de nós. E quando a gente pensa em relações, o que vem primeiro na nossa mente são as nossas primeiras relações, onde que Deus nos coloca naquele primeiro grupo, que é a família. Não é? Deus nos coloca naquele grupo para que a gente possa ali fazer os nossos reajustes espirituais, não é isso? Transformar as relações, transformar em relações melhores, não é assim? Também podemos pensar ali, quando pensamos em relações, pensar em formas de comunicação, não é? Como é que nós nos comunicamos? Como estamos nos comunicamos? Comunicamos bem? Não é? Nós nos comunicamos bem? Comunicamos o que nós necessitamos, o que nós sentimos, o que nós queremos, o que nós não queremos? Sabemos fazer isso bem? É um grande aprendizado, não é? E isso tudo que a gente está falando aqui contribui para a formação dessas relações simpáticas ou antipáticas, não é isso? Tudo é um grande desafio. A gente pode pensar que os grandes problemas do mundo são muito em função disso, né? De como a gente está se relacionando no mundo, né? Às vezes de uma forma muito descuidada, não é? No nosso dia a dia, às vezes na forma de comunicar também, com descuido. E isso tudo, né, vai fazendo assim uma grande confusão, não é? Que não interessa o núcleo que a gente esteja, né? Nós vamos, às vezes, nutrindo antipatias,
não é? Às vezes a gente vive em guerra, né? A gente vive em guerra, guerra em casa, guerra no trânsito, não é assim? Guerra entre povos, de nações, guerras nas redes sociais, não é? Alguém já falou que o mais certo seria chamar de redes digitais, porque de social, às vezes, tem muito pouco, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas todas, porque muitas vezes ficamos sempre num versus, achando ali que temos adversários, onde nem temos adversários. Olhamos o outro como um adversário, não é? E aquilo, às vezes, só está na nossa cabeça, não é? Então, a gente tem dificuldade mesmo de conviver, às vezes, com o que é diferente, não é? Ou com aquele que não pensa como nós, não é? E a gente começa a achar, são os inimigos. Temos inimigos, temos adversários, não é? E Jesus, ele nos fala assim, por conta desse nosso modo, né, de estar sempre achando um adversário, ele fala assim, reconciliai-vos com os adversários enquanto estáis a caminho com ele. Essa frase é muito profunda, é muito mais ali, mais do que uma atenção que ele diz ali para a gente ter, com relação a gente não ficar acumulando desafeto, né, fazendo coleção de inimizades, é muito mais profundo. Ele fala, enquanto estáis a caminho com ele. Por que isso, né? Porque enquanto nós estamos a caminho, ali lado a lado com aquelas pessoas que a gente tem dificuldades, a gente vai ter oportunidade de quê? De fazer o quê? Conhecer mais o outro? Não, conhecer mais a gente mesmo, né? A gente vai ver mais, a gente vai se ver muito ali. Por isso que Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase muito boa que ele fala assim, presta atenção, porque tudo que nos irrita no outro pode levar a uma maior compreensão de nós mesmos. Porque aquele outro, às vezes, ali, que está nos incomodando, ele está mostrando muita coisa de nós mesmos. Não é? Muitas vezes, aquele que nos incomoda, que nos irrita, que nos tira do sério, é aquele que a gente não pode controlar. E a gente gosta de controlar. Né? Somos grandes controladores. Gostamos de controlar tudo e todos. A Joana de Ângeles, espírito Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela fala que quando esse modo da gente de querer controlar tudo e todos, a gente acaba descontrolado. Não é assim? A gente acaba muito desequilibrado. Não é? A gente aumenta a nossa ansiedade muito, estresse, né? E a gente se desequilibra ali, né? E que a gente tem que saber mesmo que a gente não pode controlar ninguém. Não controlamos as pessoas, não controlamos o que elas pensam, o que elas falam. Isso não dá para a gente fazer. Não é? E a gente precisa pensar muito, né? E que essa forma, os espíritos falam para a gente, que a gente, nesse nosso estágio evolutivo, é quase como um vício, esse modo de controle, não é? E que a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente nem sente, mas a gente está numa relação ali ultrapassando limites, não é? Às vezes de uma forma muito violenta, sem perceber. Porque quando a gente fala em violência, a gente pensa logo numa violência física, verbal, uma coisa mais explícita, mas tem aquelas violências mais sutis, mais veladas, às vezes até enraizadas assim, na cultura mesmo, né? E que a gente precisa ter muita atenção, porque às vezes a gente está ali, né, tentando impedir as pessoas existirem, como elas escolheram existir. Não é? Então, aí vem o outro, que a gente chama de inimigo, que redimensiona a gente, como se fosse um espelho. Ele mostra, assim, como é que a gente está caminhando. E a gente não gosta. Não é? Então, aquele que pensa diferente de nós, não é? Aquele que mexe com as nossas bases, não é? Aquele que vai mexer com o nosso sistema de crenças, aquele ali está ali mostrando alguma coisa para a gente importante. Não é? Está questionando o nosso modo, às vezes, de estar ali no mundo, que a gente não está nem percebendo, a gente está ali no automático, muitas vezes. Não é? Então, esse que nós chamamos de inimigo, está ali fazendo o quê? Um trabalho de mostrar para a gente como é que está o nosso grau de tolerância, o nosso grau de abertura, de flexibilidade, aquilo tudo que a gente, às vezes, tem muita dificuldade. Não é? Então,
nós, né, podemos dizer que esse estudo também, de uma forma das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, também possibilita a gente a pensar nesses nossos hábitos, nos vícios, nas nossas virtudes, não é? Olharmos para formas, assim, a gente tem um mecanismo muito nosso, muito humano isso, né? Que é um mecanismo até de defesa, que é a de projeção. Mecanismo de projeção. O que é isso? Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia e que isso também gera muita confusão? Né? Como é que a gente projeta no nosso dia a dia? Eu não gosto de uma pessoa. Aí eu falo que ela não gosta de mim. Não é isso? Ou então eu tenho um sentimento que eu escondo, que eu não gosto, que eu acho que só aqueles sentimentos que a gente esconde, que só os outros que têm. Eu tenho inveja. Aí eu falo assim, aquela pessoa tem inveja de mim. Né? Eu estou projetando ali aquela minha sombra nele. Ele não é nada daquilo, mas eu estou ali projetando. E isso é muito humano. A gente precisa ter consciência disso, que é um mecanismo de defesa do ego, como outros tantos que nós temos. Só precisamos ter consciência disso, né? E a gente precisa desapegar desse modo de estar no mundo. Jesus, ele veio para dizer assim para a gente, desapega. Desapega do que é velho, desapega do que te impede de entrar no reino, que já está dentro de você, não é? É isso que Jesus vem fazer aqui, né? Ele fala isso em todos os evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vão várias parábolas e passagens que Jesus nos convida ao desapego. Tem um capítulo muito especial que fala sobre isso, que é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo inteiro ele vai falar sobre desapego. Né? Da gente poder desapegar de hábitos, vícios, né? Não se pode servir a dois senhores, Jesus fala, né? A Mamon, a Deus e a Mamon. Mamon aí representando a materialidade, mas mais ainda, né? Porque Mamon, em tradução do hebraico, é dinheiro, mas é mais que isso. É tudo aquilo que nos pede, que aquilo que a gente elege Mamon para nos guiar e vamos nos distanciando de tudo aquilo que é importante para a nossa evolução espiritual, não é? Vamos colocando interesses materiais e outros interesses na frente dos interesses essenciais para a nossa evolução, não é? Dos valores éticos e morais que Jesus veio nos convidar. Então, Jesus fala, não pode fazer jogo duplo não vale. É a Deus ou é a Mamon. Então, é uma escolha que nós temos que fazer. E a gente está fazendo as escolhas nossas, do nosso dia a dia, como? Pensando a gente assim como espíritos que estamos ora aqui e ora vamos para lá, não é? Então, das nossas relações aqui, quando nós desencarnamos, vamos para como a gente vai se relacionar no mundo dos espíritos. Assim. Não é? Então, Jesus ele veio nos ensinar essa arte, que é a arte do encontro, né? Do amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é você ali fazer um processo mesmo de autoconhecimento para se ligar, não é? com o alto, com Deus, conosco mesmo, com o nosso próximo, e poder fazer esse aprendizado de amar o próximo como a si mesmo, que foi o que Jesus veio nos ensinar aqui. E como é que então, a gente poder amar o próximo, aquele próximo que nos causa antipatia, não é? Aquele próximo que da antipatia já passa, às vezes, a perseguição, né, como está no Evangelho, né? Aquele que nos faz mal, que nos calunia, que nos causa problemas, que nos causa prejuízos. Não é? Como é amar essas pessoas que nos causam, às vezes, situações muito complicadas, não é isso? E os espíritos falam que, assim, primeiro a gente tem que ver que nós não temos aquelas pessoas por acaso nas nossas vidas. Né? Elas não chegam para a gente, elas têm uma função. Elas têm uma função ali, de fazer ali um despertar nosso. Ainda estamos precisando dessas pessoas que nos mostrem dessa forma. Então, a gente precisa ali, né, ter um aprendizado e elas estão ali ajudando a gente a fazer. Muitas vezes quebrando ali paradigmas, né, ajudando a gente a flexibilizar. Muitas vezes estamos cristalizados ali em ideias, conceitos, não é assim? Desapegar é isso, desapegar do material, às vezes é até mais fácil. Basta ver quando a gente quer
Só mudar um pouquinho um hábito. Como isso dá trabalho, não é? Como isso dá trabalho para a gente. Então, essas pessoas estão ali. Estão ali estimulando ali a gente a fazer essa mudança, não é? Então, eles são nossos inimigos, como a gente costuma falar quando a gente encontra essas pessoas, né? Chico Xavier, ele já chamava essas pessoas assim de outra forma, né? Um espírito mais avançado, não é? Então ele falava assim que eles não eram inimigos, eles eram amigos estimulantes, não é? Amigos estimulantes. Eles estavam ali para estimular a gente a mudar. Então eles não eram ali apenas obstáculos, só isso, obstáculo. Não temos muita dificuldade de encontrar com o obstáculo. A gente encontra com o obstáculo, os espíritos avançados encontram com o obstáculo com naturalidade. Faz parte. Nós não. Nós encontramos um obstáculo e já achamos que aquilo ali é o fim. Não é? Não vai dar. Não tem mais jeito. Não é assim? E os espíritos falam assim, é só um obstáculo. E a gente vai aprender ali alguma coisa, não é? Com aquele obstáculo ali. São úteis. Difícil para a gente pensar obstáculos úteis, não é? E aí, os obstáculos vão fazer a gente mudar a postura, não é? A palavra hebraica para obstáculo é Shatan. 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 S-H-A-T-A-M. Não é? As tradições antigas falam que a gente nunca deve fugir do Shatan. Nunca. A gente não deve temer nem fugir o nosso Shatan. Não é? Que são aqueles... Eles achavam que aquilo ali era a manifestação do inimigo para que a gente pudesse fazer alguma modificação ali, que a gente tenha a oportunidade de ampliar a nossa consciência, de ampliar a nossa forma de estar no mundo, o coração, abrir o coração. É esse ali a função do Shatan, não é isso? Então, aqui, cada um de nós pensando no seu Shatan. Né? Não é aquele chatão. É o Shatan. Shatan, olha como é que fica diferente. Quando a gente pensa naquela pessoa que a gente tem dificuldade, a gente pensa, meu Shatan. Não é? O Shatan, aquele que está me fazendo perceber alguma coisa mais em mim, que eu preciso mudar, não é? Que eu preciso olhar, não é? Então, olha só como é que fica diferente, né? Vamos agora olhar assim, né? E a gente ainda não consegue olhar esses nossos chatãs e falar assim, vamos mandar uma vibração muito boa. Às vezes a gente não consegue, a gente está com mágoas, ressentimentos. A espiritualidade fala para quando isso acontecer, a gente fazer o seguinte: pede para um espírito amoroso envolver aquela pessoa, já que a gente não está podendo ainda, não é? Que a irmã Maria Angélica envolva numa luz azul, não é? A eles e a nós, não é? Porque as coisas são mão dupla, não é? E que aquilo ali possa ser envolvido e possa ser modificado, que as relações possam ser transformadas. Isso é trabalho nosso, a gente pode fazer isso. Conscientes disso, a gente muda o ambiente, a gente é capaz de mudar o ambiente, não é? E isso está na nossa mão, fazer. Então, com essa introdução assim, que a gente pôde pensar nisso tudo mais longamente, as perguntas que Kardec faz para os espíritos nessa parte são muito objetivas e muito... né, vou fazer aqui uma síntese, que são várias perguntas. E Kardec, ele começa a perguntar uma coisa assim: existe lá no mundo espiritual afeições, inimizades, ressentimentos, ódio? Existe isso lá também? Ele pergunta para os espíritos. E os espíritos falam, sim, como aí, aqui também, lá também existe isso. E ele pergunta, Kardec, para os espíritos, quando desencarnamos, como ficam essas questões de simpatias e antipatias? Como é que fica? O que vocês acham? Nós que estudamos aqui o Livro dos Espíritos, né, nessa casa, que a gente estuda muito, o que vocês acham? Como é que fica essa questão de antipatia e simpatia lá?
Mesma coisa, né? Os espíritos respondem assim, igual, fica igual. Né? Como se estivéssemos na Terra. Não, porque nós não mudamos, porque desencarnamos, não é isso? Né? Então, nós vamos observando aqui, pelas perguntas de Kardec e a resposta dos espíritos, que quanto mais imperfeito for o espírito, quanto mais somos imperfeitos, mais dificuldade temos em quê? Em perdoar, né? E não, dificuldade de não guardar rancor, mágoa, tudo aquilo, ressentimento. Quanto mais imperfeito, é mais difícil mesmo fazer isso. Não é? E esse é o nosso trabalho aqui. Né? Então, assim como nós, assim, com as mesmas dificuldades. Então, a gente vai ver, se a gente é endurecido, se a gente é inflexível, se a gente é rígido, vamos assim para a erraticidade, para o plano espiritual, para o mundo dos espíritos, como quiser chamar, não é? E se a gente vai assim, o que vai acontecer? Nós vamos assim, fazendo assim, tentando controlar, tentando fazer tudo o que a gente faz aqui. E vamos para lá dessa forma. E aí, nós vamos querer controlar também, como fazemos aqui. E aí, o que os espíritos obsessores fazem? Não é isso? Eles não tentam controlar? Não tentam controlar as mentes, não tentam fazer com que as pessoas façam alguma coisa? É isso. O que são os espíritos chamados obsessores, se não aqueles que ainda não conseguiram perdoar? Não é? E que estão também aí no seu processo, não é? E vão para o mundo dos espíritos assim, com esses sentimentos de vingança, e continuam lá. E ainda ficam assim, ainda é mais fácil, porque como eles não são visíveis, mais fácil é a atuação, não é? Nos seus desafetos. Então, a gente precisa trabalhar muito isso em nós. Né? Kardec pergunta também sobre as simpatias e afeições. Ele pergunta se existe, como é que é as simpatias? E a gente se agrupa, não é? E os espíritos falam assim, exatamente como aí. Nós nos agrupamos com os grupos que a gente tem afinidade, temos afinidades, temos os nossos grupos, nos juntamos, nos afinizamos, a mesma coisa acontece lá. Não é? E os espíritos ressaltam que as afeições e simpatias são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Isto é, lá não tem assim amizades interesseiras. Quando existe essa simpatia ali, são amizades mesmo, porque o que se vê é o perispírito. O perispírito é uma impressão digital da gente. O que emana, qual é o teor, né, do que a gente emana, é o que se percebe. Então, não tem como dissimular lá, não tem dissimulação. Né? Essa aqui é a questão. Lá a linguagem é do pensamento. E agora? Né? E agora é a gente trabalhar muito para que esse nosso pensar, sentir, falar e agir estejam coerentes, porque é isso que vai aparecer. Né? E a gente vai se afinizar, sim, lá com esses irmãos nossos, né? Os nossos queridos, que a gente gosta. Né? E os espíritos também falam que os laços de amor e as afeições nunca se rompem. Isso é altamente consolador, né? Porque nós temos aqui os nossos laços e eles vão se perpetuando. Não é? Então Kardec também faz uma pergunta sobre metades eternas. O que seriam essas metades eternas? Como assim os espíritos fossem tão afinizados que fossem assim, a metade da laranja? Aquilo que a gente fala assim no senso comum, é a metade da laranja. Ele é tão afinizado com o outro, né, que parecem duas metades, eles se completam. Não é aqui que a gente fala assim também? Isso existe? Os espíritos falam que isso não existe. Que metades eternas, não existe isso. Olha o que eles falam. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, ambos estariam incompletos, né? Não é assim? Nós somos uma individualidade espiritual. Pode ter, sim, uma simpatia muito forte, uma afinidade incrível, né? Mas eu sou eu, o outro é o outro. Não existe essa coisa, metade eterna, laranja, metade da laranja, alma gêmea, não existe isso.
não é? Porque não falta nada para a gente, né? Não está faltando nada. A única coisa que falta é a gente saber quem a gente é, né? Quem somos nós. Nada mais do que isso. E cabe aqui também trazer também para a gente pensar um conceito também muito falado, que é o conceito de empatia. Nós estamos falando de antipatias e simpatias, e tem um conceito chamado empatia, que todo mundo, né, hoje a gente fala tanto, preciso de empatia, é preciso, né, empatizar, empatia é o caminho. E o que é isso? Né? O que é essa empatia? No Diálogo com as Sombras, o Hermínio Miranda, ele dá uma definição de empatia muito boa, muito simples e boa. Empatia é a apreciação emocional do sentimento alheio. Coisa que muitas vezes a gente não faz, porque a gente, quando começa a observar o outro, já começa a automaticamente julgar e criticar. E aí a gente entra nesses modos violentos de relação, porque o julgamento e a crítica, eles não são modos assim, não é? São modos que a gente precisa parar mesmo de fazer, porque ali é que geram as antipatias muito por conta de críticas e julgamentos. Né? Então, os espíritos falam que o caminho é pela empatia. É pela empatia mesmo, né? Que resolve muitos conflitos. Né? Então, um dos maiores exemplos de espírito que desenvolveu empatia é Francisco de Assis. Francisco de Assis, na jornada dele, o que ele fez? Nas transformações que ele foi fazendo, né? Ele começou vivendo para os excluídos. Depois ele começou viver com os excluídos, até viver como os excluídos. Foi um processo que ele foi adquirindo ali, né? Ainda viver ainda ali, fazendo a caridade muito ainda de cima para baixo, e depois já junto, e depois como igual. Não é? É assim, é uma mudança de perspectiva. Essa mudança que Francisco fez de perspectiva, né, de se colocar ali igual, é o caminho, é a empatia, é se ver igual mesmo. Esse é o nosso convite, o convite que Jesus faz a todos nós, não é? A mudarmos a perspectiva, mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista, né? Qual é a nossa perspectiva quando nós falamos de alguma coisa, de alguém, de alguma situação? Qual é a nossa perspectiva? Não é? De onde nós estamos falando? Porque isso muda tudo. Né? Muda, né? Essa mudança de perspectiva muda. Porque a gente precisa, como diz os espíritos, ali, entrar na pele da pessoa, olhar com os olhos que a pessoa ali está olhando, da forma que ela vive, como é que ela olha, como é que ela pode olhar. E a gente não faz isso. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. A gente julga, critica, sem se colocar na pele. Tem um psicólogo chamado Jacó Moreno, ele é até uma pessoa que inventou um método, né, do psicodrama, que ele coloca teatro e a psicologia como numa técnica para trabalhar. Não é? E ele fala uma coisa muito bonita, que é uma frase assim, que resume bem isso. Ele fala assim, que a gente precisa assim, pensar, né? Eu me aproximarei de ti e tomarei teus olhos para colocá-los no lugar dos meus. E tu tomarás meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. E eu te verei pelos teus olhos, e tu me verás pelos meus. É muito profundo e resume muito essa mudança de perspectiva, essa mudança de ponto de vista, que faz com que a gente seja ali igual. Isso é para a gente trabalhar muito na nossa vida, não é? E pensando nisso tudo, nessa mudança de perspectiva e de tudo isso que nós estamos refletindo aqui, tem uma história muito interessante que foi assim um marco assim na vida de um homem, de Jung, que é o pai da psicologia analítica, né? Ele lá começou com Freud, lá na virada do século XIX para XX, depois ele vai seguindo, cria sua própria teoria, né? A psicologia analítica, que tanto ajudou e continua ajudando, né? a compreensão da psique humana. Né? A história do Jung é muito
tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque ele mudou a perspectiva também. Ele, um homem aqui do mundo, né, um senhor da medicina, lá na época, né, um cientista, e que ele tinha lá uma perspectiva, assim, de homem branco, da Europa, cientista, não é? Então, ele está ali naquela posição, ali muito confortável, mas ele gostava de sair dessas posições confortáveis, né? E ele achou, né, tudo assim que ele achava, que ele tinha que ver algumas coisas para poder compreender melhor. Se ele quisesse compreender melhor a subjetividade humana, ele teria que se colocar em xeque em algumas coisas. E aí ele começou assim fazendo umas viagens para a África, né? Ele era um suíço, né? Então ele vai para a África. A primeira viagem que ele faz para a África, né? Ele fica assim muito perplexo, né? Ele queria experimentar, né, esse confronto da posição de homem branco dele com aqueles povos que também tinham tido contato com o homem branco, mas numa posição oposta à dele, né? E ele vai, e ali ele começa a ver como ele estava assim precisando mudar a perspectiva, né? E aí ele vai nessas viagens, ele vai refletindo, né? Vai refletindo. Cada viagem dessas para a África, ele voltava transformado. Eram choques assim culturais mesmo que ele se sofria ali, né? E ele gostava disso, sabe? Ele gostava de abalar as certezas. Ele não tinha medo do Satã. Ele enfrentava o Satã. Ele gostava de colocar ali as teorias dele mesmo em xeque até. Isso até causou alguns problemas para ele, até com os pares dele, porque ele não queria ficar ali sentado na teoria e muitas vezes ele ia questionar mesmo e preferia ficar com o que estava vendo, que estava sentindo, porque ele estava querendo era sentir, não é? E aí, numa dessas experiências dele, né, uma dessas visitas que ele ia fazendo, ele começava a questionar, e aí ele resolve, depois de várias viagens para a África, ele resolve ir para o Novo México, nos Estados Unidos. E aí ele diz que tem a maior, assim, maior momento assim, de transformação dele, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque o que vai acontecer é que ele vai lá para o Novo México e encontra o chefe dos pueblos taus, índio, um homem de 50 anos, muito sábio, muito sábio. Ele era o chefe dos pueblos. E aí, o que acontece? Esse encontro com ele ficou, assim, muito impactado com o que representava aquele índio. Um homem de 50 anos, sábio, um respeito imenso pela sua cultura e a forma de conviver ali. Ele fica impactadíssimo com aquilo, né? Nessa viagem, né? E aí ele pede para esse índio falar assim: o que você acha de nós, brancos, europeus? Diga a sua visão nossa. E aí ele falou. Olha o que ele falou. Veja, dizia ele, as palavras dele, como os brancos têm um ar cruel, têm lábios finos, nariz em ponta, os rostos sulcados de rugas e deformados. Os olhos têm uma expressão fixa, estão sempre buscando algo. O que procuram? Os brancos desejam alguma coisa sempre, estão sempre inquietos. Eles não conhecem repouso. Nós não sabemos o que eles querem. Não os compreendemos e achamos que eles são loucos. Aí o Jung fala com ele: mas por que você acha que nós somos loucos, não é? Porque vocês, brancos, dizem que pensam com suas cabeças. E aí o Jung fala: mas nós, naturalmente, como é que você pensa? Não é com a sua cabeça? Eles falam assim: não, nós pensamos aqui. E apontou para o coração, né? E aí o Jung caiu numa reflexão profunda com isso, não é? E nunca mais ele foi o mesmo, não é? Ele tinha uma visão assim muito idealizada
não é? E ele precisou ir lá escutar isso de um índio que colocou ele numa outra perspectiva, mostrou para ele uma outra perspectiva. E ali ele fez realmente uma transformação. E ele disse, Jung, esse índio encontrara nosso ponto vulnerável e pusera o dedo naquilo em que somos cegos. Não é assim que às vezes acontece com a gente? O outro nos aponta alguma coisa que a gente não está enxergando, que a gente tem ali um ponto cego que a gente não está vendo, não é isso? E aí, Jung percebe o quanto que ele estava aprisionado naquela ideia, né? De homem branco, bem-sucedido, né? Um homem lá do pensamento racional, e como ele mudou a forma de trabalhar com esse encontro. Né? E ainda fica impressionado, muito impressionado, com a forma que aquela tribo, aqueles homens, como eles conviviam ali com a natureza. Ele fica muito impressionado. O respeito, sabe? Isso tudo que a gente vai falando hoje, no século XXI, de respeito, de sustentabilidade. Eles já viviam naquela forma. E aí, Jung fica ali muito impressionado, né? Como eles tinham respeito ao sol, à lua. Aquilo que Francisco de Assis também, não é? Tinha, né? Esse olhar para a natureza de respeito, né? Naquele cântico das criaturas que ele faz, aquele poema, né? Irmão Sol, Irmã Lua, né? Então, isso tudo impactou muito o Jung. A gente pode imaginar, né? Como mudou o ponto de vista dele, né? Daquele cientista, né? E ele... O que ele fez? Ele foi buscar o olhar de fora. Ele foi lá buscar o olhar de fora. O que muitas vezes a gente foge do olhar de fora do outro, que vai nos redimensionar. Ele foi lá porque ele sabia que isso era importante para ele, né? Que a gente precisa olhar aquele lado, às vezes, que a gente esconde, que não quer aparecer, né? E que o outro pode apontar para a gente. Isso é importante, né? Para todos nós, né? Porque nós, às vezes, ficamos muito confortáveis com os nossos pares, aqueles que pensam como nós, né? Que têm a mesma ideia, que têm o mesmo, né? A mesma visão. É mais confortável para a gente do que a gente ali escutar alguma coisa de alguém que não tem nada a ver com aquilo que a gente vive. Então, a gente tem muito medo, às vezes, de se colocar dessa forma. E Jung falava ali que é por aí que a gente tem que ir. É por aí que a gente se redimensiona. É por aí que a gente consegue ter uma relação melhor com as pessoas, mais empáticas, porque nós estaremos como, não é? Como Francisco falava aqui, né? Então, quando a gente está... O que fica aqui para a gente, né? Que a gente daqui a pouco já está acabando, o que fica para nós disso tudo, de pensar, né? Que a gente possa se experimentar mais dessa forma, que a gente não tenha tanto receio, né, de quando o outro ali não tem a opinião, que nos questiona, que a gente possa ter essa visão mais tranquila. Só é alguém mostrando para você alguma coisa que você ainda não tinha percebido. Só isso. Só isso. Não precisamos ter medo do Satã. Não é? Vamos olhar para quando vier o Satã, a gente já sabe, é um obstáculo? Lembra, é o Satã. O Satã tem uma mensagem para a gente. Não é? E aí a gente vai desconstruindo essas formas rígidas nossas de se colocar, não é? E de ali ficar cristalizados, não é? Nas nossas ideias. E isso tudo gera muito conflito mesmo. As antipatias são muito por conta disso, pela forma que a gente tem de falar, de se posicionar, né? Às vezes de uma forma que ultrapassamos limites mesmo, né? Então, isso tudo fica para a gente pensar. Então, quando vier esse momento que a gente tem dificuldade, que a gente possa lembrar de tudo isso que a gente falou aqui. Não é? Não vamos ter medo, vamos enfrentar aquilo como apenas um obstáculo, nada mais, que vai ali nos ajudar a fazer um aprendizado e a gente se libertar de coisas, às vezes de encarnações, que a gente vem repetindo,
repetindo. Então, esse momento, a Joana de Ângeles diz também que é um momento maravilhoso, que faz parte do nosso processo de individuação. Ela fala muito de processo de individuação. Quem lê os livros de Joana sabe o que é isso. Porque o processo nada mais do que nossa caminhada, que nós estamos aqui num processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento, não é? Rumo à autorrealização, a nos tornarmos esse ser integral, autorrealizado, que esses irmãos aqui, o Francisco de Assis, né, todos esses irmãos fizeram essa jornada e nós estamos fazendo, cada um no seu momento, cada um no seu, né, vivenciando as suas questões, né? E aí é isso, esse processo, quando a gente tiver consciência disso, a gente vai ter uma naturalidade para encarar esses obstáculos. Porque, afinal de contas, nós não estamos no mundo de provas e expiações? Não é nos contrastes que a gente vai aprender? Não tem outra forma. Então, que a gente possa aprender a encarar isso de uma forma mais natural. Não é fácil, é trabalhoso, né? O mestre não convida a gente para coisas fáceis, não é? Então, é mesmo o nosso trabalho, né? E é nesse processo, nesse exercício do convívio com o outro, da alteridade, né? Desse contato, de que nos redimensiona, que a gente pode ressignificar muitas coisas na nossa vida e a gente pode crescer, não é? Então, esse nosso estudo de simpatias e antipatias deu para pensar muita coisa, né? E a gente continua pensando porque esse tema é o nosso tema diário, não é? Das nossas relações, não é? E que a gente possa continuar pensando e agindo, né, de uma forma mais assertiva, buscando essa empatia, não é? Que a gente possa, nesse mundo que nós vivemos de tantos conflitos, de tantas exclusões, por conta muito da gente não ter ali, de não querer mudar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, que a gente possa, assim, se colocar assim, mais predispostos a fazer essas transformações, não é? Buscar outras formas de relação, buscar aprimorar, buscar a empatia, buscar isso tudo em nossas vidas, não é isso? Porque Jesus veio aqui para falar isso para a gente caminhar assim. Amar o próximo como a si mesmo é o resumo de tudo isso. Por isso, quando a gente fala amar o próximo como a si mesmo, é o resumo da doutrina de Jesus, né? Nós estamos aqui todos esforçados, encarnados e desencarnados, não é? Pedindo assim que essa espiritualidade nos ajude, que a gente possa caminhar cada vez mais firmes, não é? Sabendo que é esse o caminho mesmo, não é? E que a gente possa seguir esse nosso mestre Jesus, não é? Que diz, né, que é o caminho, a verdade, a vida, que a gente possa, assim, animados, assim, mais animados com essas vibrações de hoje, prosseguir nessa nossa jornada, não é? Então, é isso que a gente tem aqui para falar hoje, né? Então, muita paz, que a gente possa dar aqui por encerrado o nosso estudo. Graças a Deus.